Olá pessoal, eu me chamo Camila Zanon e esse é meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receitinha de pão de ló com recheio de ninho e brigadeiro gourmet, que fica uma delícia. Eu fiz esse bolinho para comemorar 2 anos de casado com meu esposo, as bodas de algodão. E eu trago aqui para vocês essa receitinha maravilhosa. Então já se inscreve no canal e deixa aquele like. Bora lá? Só aqui é os ingredientes. Eu tô levando 6 ovos, daí eu separei as claras das gemas, 180 gramas de farinha e de açúcar e 60 ml de leite e de óleo e essência de baunilha, uma colherzinha, né? E uma pitadinha de sal só pra... não sei pra que serve, mas é bom. Toda receita doce eu coloco uma pitadinha de sal e ressalto o açúcar, se eu não me engano, é isso. Comecei batendo nas claras, deixando elas bater em neve, que é pegar aquela consistência de suspiro. Quando pegou, eu fui adicionando o açúcar aos poucos. Eu dei uma fracionada em 3, mais ou menos, e fui adicionando. E fui ajudando ali a mexer e a bater. Colocando aos poucos e sempre peneirando, para não ficar nenhuma bolinha grande, assim, no meio da massa. Também fiz isso com as gemas, fui colocando de pouquinho em pouquinho. Eu deixei esse creme bater até ele dar uma clareada. Enquanto batia, eu misturei os líquidos tudo num potinho e reservei. Depois que clareou, eu fui adicionando a farinha aos poucos e sempre mexendo de baixo para cima para não perder o ar da massa. E também peneirei para não ficar nenhum farelinho de farinha ali no meio da massa, né? Adicionei um pouquinho dessa massa aos líquidos e adicionei o líquido e fui incorporando tudo. Coloquei numa forma pintada apenas a parte de baixo, não untei as laterais. Levei ao forno pré-aquecido a 180 graus, uns 15 minutinhos, por mais ou menos 1 hora. Como a minha forma é alta, ela levou mais tempo, mas se a sua for mais uniforme, faça o teste do palito em 45 minutos, geralmente tá assada. Ó, ficou aproximadamente 1 hora no fogo e saiu assim, ó. Tá bem fofinho, mas tá quente. Eu vou esperar ele esfriar pra desenformar. Enquanto isso, eu vou fazer um recheio que eu vou usar pra recheá-los. Comecei pelo recheio de ninho, batendo 200 ml de chantilly na batedeira até pegar a consistência de suspiro. Após atingir a consistência, eu coloquei uma caixinha de leite condensado de 395 ml. Assim que incorporou o leite condensado, eu fui adicionando o leite em pó. Eu usei da marca Tirol, mas você pode utilizar da marca que você preferir. Também fui adicionando aos poucos e a massa vai ficando um pouco pesada. Então, se a batedeira é fraca, como a minha, vai ajudando ela a bater, vai ajudando ela a misturar. Se ela for forte, ela vai dar conta. Agora, se for fraquinha como a minha, ajuda ela a incorporar, porque fica um creme bem pesado, bem consistente mesmo. Ó, eu nivelei o bolo, né? Deixei ele mais reto que eu consegui. E agora eu vou cortar com um dedo, mais ou menos, pra ficar 3 pedacinhos. Quando é um bolo de diâmetro maior, geralmente eu corto com uma linha, pode ser aquela de costura, ou até mesmo fio dental, limpo, né, gente? Com certeza, bem higienizado. Mas como era um bolo de diâmetro bem pequenininho, né, ele era alto, mas não era largo, eu cortei com a faca de pão mesmo, que ela dava conta. Eu peguei a própria forma que eu usei pra assar, coloquei um saquinho, pode ser esse de hortifruti mesmo, o meu era tipo aquele de congelador, pra fazer a montagem dentro da forma. Coloquei o primeiro pedaço e molhei com a calda. Essa calda, gente, é um pouco de leite condensado, um pouco de leite e açúcar mesmo. É tudo a olho e eu não molho muito a massa, eu não gosto de bolo muito molhado. E já foi colocando uma camada bem generosa daquele creme de ninho que a gente fez. É uma delícia, então eu caprichei. E após ter nivelado ali o creme, eu levei ele na geladeira para dar uma esfriada, para ele ficar mais firminho, aproximadamente uns 20 minutos. Enquanto isso, eu já fui fazendo o próximo recheio, que a minha intenção inicial era fazer um ganache, mas deu muito pouco para 2 recheios. Então, eu fiz a ganache ali e depois eu comecei a fazer um brigadeiro gourmet e misturei essa ganache no brigadeiro gourmet, que ficou uma delícia. Vou mostrar para vocês. Para o brigadeiro, eu comecei derretendo 2 colheres de margarina, a minha com sal mesmo. Adicionei uma caixinha de leite condensado, uma colher bem generosa de cacau em pó, aquele 50%, e 3 colheres de Toddy. Você pode usar a marca que você preferir. Misturei bem e adicionei o restante da caixinha de creme de leite que tinha sobrado, porque um pouco foi pro ganache, um pouco foi pro brigadeiro. Coloquei 3 colheres de leite em pó
que sobrou lá do outro recheio, né, pra dar um sabor a mais. E fui mexendo e dar uma incorporada. Quando incorporou, eu adicionei o ganache aí no meio, até pegar aquela consistência de brigadeiro mesmo de colher. Eu levei o brigadeiro pro freezer pra dar uma esfriadinha, aproximadamente uns 10 minutinhos, até ele ficar bem fresquinho mesmo. Eu levei no congelador em alta potência. Assim que ele esfriou, eu já joguei uma camada por cima daquele recheio que a gente tinha colocado. Coloquei outra camada de bolo, molhei com a caldinha que a gente tinha feito e coloquei o de chocolate. Eu fiz invertido, né, pra ficar diferente. Coloquei outra camada daquele de ninho, espalhei bem e já vim com a terceira camada de bolo. Molhei com a calda, essa última camada, e fechei no plástico e levei pra geladeira até o dia seguinte. Você que veio pela receita do pão de ló, um beijo. E você que quer continuar, bora lá? Agora eu vou confeitar isso aqui, olha, eu não sei fazer isso. Nunca mexi com chantilly, com essas coisas assim. Então, tô com um pouquinho de medo, né? Sobrou um pouco do recheio, então eu vou bater mais um pouco de chantilly e vou colocar leite em pó e açúcar pra ficar com sabor parecido, né? E vou misturar os dois pra virar uma massa só pra poder confeitar com o mesmo sabor, porque sobrou bastante recheio, né? Mas não é o suficiente pra cobrir, então bora lá? Aí já é outro dia, né, de manhã, e eu fui desenformar. Olha, eu confesso que eu apanhei um pouquinho pra tirar ele da forma. Eu até cortei porque eu precisei fazer uma força, eu puxei pelo saco assim até ele dar uma desenformada. Porque ele não saiu fácil não, deu um trabalhinho. Mas, né, saiu perfeito, né. Já tirei o plástico, tudo certinho, ó, pode ver que o recheio tá ali. E vai eu pra luta de tentar confeitar. Gente, eu coloquei nesse saco de confeiteiro, mas ele tava rasgado. Aí começou a sair pro outro lado. Nossa, foi uma luta pra confeitar esse bolo, que vocês nem fazem ideia. Nossa, eu sou péssima nisso. Eu devia ter feito aqueles que é smash cake. Ah, eu não sei o nome. Aqueles que não tem enfeite, porque no ano passado eu fiz assim e foi super bem. Mas esse recheio, gente, esse chantilly tava uma delícia. E na minha inocência eu fiz muito, sobrou muito. E pensa uma coisa que ficou gostosa pra você beber com café. Deixou com gosto de cappuccino, sabe, cremoso. Tô utilizando isso pra beber café, tá uma delícia. Olha a minha luta. Eu passava e só ficava torto. A hora que eu via, tirava chantilly pra esse pedaço do bolo. Foi uma guerra, mas compensou. Porque o sabor que esse bolo ficou, não tem pra ninguém. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Então esse foi o resultado horrível. Eu sou uma péssima confeiteira. Mas para a primeira vez tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Olha, não ficou nada lindo. Ficou bem esburacado, bem marcado. Mas é pra gente, né? Sobrou bastante chantilly, né? Chantilly com ninho. É uma delícia. Eu vou comer isso aqui com qualquer coisa. E vou esconder na geladeira agora. Então, é assim que eu escondo as coisas em casa. Tipo, bolo, essas coisas na geladeira. E ele nem percebe. E tá assim. Escondido. Espero que a panela não rele lá. Deixei de um jeito que não tava relando no chantilly. Espero que não rele. Galera, e esse foi o resultado cortado depois da surpresa. Olha que delícia. Então, se você assistiu até aqui, um beijo, que Deus abençoe. Se inscreve no canal e deixa aquele like, que olha, você acompanhou a parte final que ficou, olha, só Deus. Mas com o passar do tempo eu vou melhorando, pretendo talvez um dia, se for fazer de novo, comprar bailarina que gira, acho que talvez facilite um pouco o serviço. Não sei, é a primeira vez e ficou assim, mais ou menos. Mas o sabor tá maravilhoso.